Cara, sempre que tá pra acabar mais uma temporada da série de Origens Tristes dos Vilões, eu fico muito na bad. Sério, porque eu amo fazer esse quadro e amo também o retorno que vocês dão, cara. Vocês curtem, vocês compartilham, comentam bastante e isso é demais. Esse aqui já é o penúltimo capítulo da terceira temporada e se vocês querem uma quarta temporada, é só pegar o like aqui embaixo. Quanto mais curtidas, maior a chance de eu trazer a continuação, hein? E se você ainda não é inscrito, mano, tá esperando o quê, meu irmão? Se inscreve logo! Se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também! Estamos muito próximos, mas, mano, muito próximo de 1 milhão de inscritos. Então não fica de fora dessa, cara. Se inscreve e venha fazer parte dessa nossa história. E agora eu irei contar para vocês a triste origem do pistoleiro. Assista esse vídeo até o final e descubra quais foram os eventos que aconteceram que levaram o Floyd Lawton a se tornar um dos maiores assassinos de aluguel. A história começa com o Floyd Lawton dizendo que o fato dele estar vivo o assombra. Ele sempre se questionava do porquê ele sobreviveu. Durante toda a sua adolescência, até agora na sua fase adulta, ele acreditava que deveria haver um propósito sobre toda a desgraça que ele teve que passar durante a sua vida. Porém agora as coisas mudaram. Ele cansou de tentar achar sentido nas coisas e somente vai seguir a sua vida normalmente, sem ficar filosofando sobre a sua existência, já que até agora isso não valeu de nada. A história é cortada e voltamos vários anos atrás, quando o pistoleiro ainda era um jovem garoto. A sua família era muito pobre, eles moravam em um local ruim e perigoso, e às vezes não tinham nem mesmo comida para pôr no prato. Certo dia, o Floyd estava em seu quarto, lendo seu livro favorito, enquanto seus pais estavam na cozinha conversando. Como a casa era muito pequena, dava para ouvir toda a conversa entre os dois. Então, o Floyd deitado em sua cama e a sua irmã espiando pela fechadura da porta, conseguiam entender tudo o que seus pais falavam. A mãe dele estava dizendo que não aguentava mais aquela vida de miséria. Era muito triste eles não terem uma condição mínima para viverem e para dar uma boa vida para os seus filhos. Porém, o pai do Floyd disse para ela se acalmar. Ele contou que arranjou um bom emprego e que agora eles sairão de vez dessa terrível pobreza. Ele falou que uma empresa grande chamada Ace Química estava construindo um novo depósito e o chamaram para trabalhar lá. O salário iria ser bom e provavelmente logo menos eles conseguiriam sair desse lugar horrível em que eles moram. Aliás, o pagamento seria adiantado. Super entusiasmado, o pai do Floyd disse para sua mulher que assim que recebesse o dinheiro, a primeira coisa que ele faria seria comprar um lápis para o seu filho que adora desenhar e sempre usou pedaços de madeira do fogão para isso, e para sua filha ele iria comprar um par de sapatos. A mulher ficou toda feliz com essa notícia. Ela realmente não aguentava mais essa vida de miséria. Mas, infelizmente, aquele dia de alegria terminaria em uma grande tragédia. Os vizinhos do apartamento do lado de onde o Floyd morava eram traficantes. Eles sempre se envolviam em confusão. Mas dessa vez, eles tinham mexido com bandidos grandes na cidade e estavam completamente encrencados. Enquanto eles estavam sentados em volta da mesa da cozinha, contando o dinheiro que eles tinham acabado de pegar, dois homens que trabalhavam para um dos chefes do crime de Gotham entraram na casa e começaram a metralhar os dois traficantes. Foram mais de 60 tiros disparados que mataram os homens na hora. Acontece que os tiros atravessaram as paredes que separavam a casa dos traficantes da casa que o jovem Floyd morava com a sua família. Dos mais de 60 tiros, 23 atravessaram as paredes e foram para a casa ao lado. E desses 23 tiros, 12 acertaram os familiares do Floyd. Seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova foram baleados dentro de casa e morreram na hora. Por sorte, o livro que ele estava lendo na hora era tão grosso que conseguiu parar as balas que iam acertá-lo. Por isso, ele foi o único sobrevivente. Depois desse trágico acontecimento, o Floyd sempre se questionou o porquê disso acontecer. Ele se perguntava do porquê ele não estar na cozinha com seus pais, porquê ele estava lendo um livro que ele já tinha lido várias vezes, porquê ele não tinha brigado com a sua irmã e mandado ela parar de espionar pela fechadura. Eram várias questões que sempre o assombraram. Nada disso fazia sentido. Voltando para o passado, vemos que após o tiroteio, o pequeno Floyd desceu correndo as escadarias do lugar onde morava e antes dos assassinos irem embora, ele conseguiu ver os rostos deles.
Ele fez questão de memorizar para sempre as faces dos homens que mataram sua família. Depois que eles foram embora, ele subiu até o apartamento dos traficantes que ficava do lado da sua casa e pegou uma arma que encontrou lá. A arma tinha apenas 6 balas, e ele fez questão de fazer com que essas poucas balas valessem a pena. Ele treinou tiro ao alvo com elas, e essa foi a primeira vez que ele usou um revólver. Os anos se passaram e todo aquele ódio ainda estava guardado dentro dele. O Floyd usava parte do seu salário de trabalhador para comprar armas e munição para treinar tiro todos os dias. Depois que ele estava adulto e com a mira perfeita, o Floyd chegou a uma pequena conclusão. Ele passou a acreditar que somente ficou vivo para vingar a morte do seu pai, da sua mãe e da sua irmã. Depois de tanto tempo, a sua mira se tornou excepcional. Ele dizia que não errava nenhum tiro porque ele era movido pelo ódio e pelo desespero. As coisas ficaram assim até que um dia ele foi atrás dos assassinos da sua família. Depois de tanto procurar, ele encontrou os dois em frente a uma lanchonete. Eles estavam tomando café. A mira do Floyd tinha se tornado algo tão incrível que com apenas uma bala, com apenas um tiro, ele conseguiu matar os 2 homens de uma vez. Em seguida, ele foi ao encontro do chefe do crime que comandava os 2 homens que ele acabou de matar. O chefão disse que deveria matá-lo, mas que está surpreso demais com a habilidade que ele demonstrou com armas de fogo e por isso quer contratá-lo. A partir desse momento, Floyd nunca mais mataria de graça. Agora, isso tinha se tornado uma profissão para ele. Ele havia se tornado um assassino de aluguel. O tempo foi passando e cada vez mais ele se tornou um especialista nisso. Toda a morte que ele causava, ele anotava. Afinal, para ele, aquilo era um trabalho e ele respeitava suas vítimas. Ele não queria que a morte delas passasse despercebida. Ele também diz que balas não devem ser disparadas sem direção, pois elas devem acertar somente aqueles que merecem. Afinal, seus pais morreram de bala perdida. Eles não tinham nada a ver com a história, e mesmo assim pagaram com a vida. Todos morreram bem na sua frente. Mas isso deve ter algum motivo. A história é cortada e voltamos para o presente. Agora, já como pistoleiro, o Floyd está em mais uma missão. Ele diz que antes estava trabalhando em equipe. Ele estava fazendo parte de um programa do governo chamado Esquadrão Suicida, onde ele e outros criminosos trocavam trabalho por diminuição nas suas respectivas penas na prisão. Mas o esquadrão se desfez e por isso agora ele voltou a trabalhar sozinho. Porém, ele diz que mesmo não fazendo mais parte do esquadrão, as suas missões ainda são suicidas. Então, enquanto está em queda livre, ele nos conta que está caindo de uma altura de 1,5 km e que além dele, não existe nenhum outro ser vivo no mundo que seria capaz de realizar o feito que ele está prestes a fazer. O alvo que ele deve acertar estava totalmente preparado para qualquer ataque. Afinal, ele estava usando uma armadura mega potente e com um nível de durabilidade incrível. Esse super traje era supostamente impenetrável, já que tinha tido como base um protótipo das indústrias Wayne. Mas o pistoleiro nos conta que ele já estava preparado para isso. Por saber da difícil missão de penetrar a armadura, o Floyd construiu as suas próprias balas. Afinal, nada que ele comprasse pronto seria capaz de atravessar o exoesqueleto. Dessa forma, ele nunca acertaria o seu alvo. Já a bala que ele projetou foi feita especificamente para esse traje. Após disparada, a primeira bala acertou o peitoral da armadura na velocidade do som. Porém, ele sabia que apenas uma bala não teria cinético suficiente para atravessar de uma só vez o alvo e matá-lo. Mas essa primeira bala tinha serventia para somente abrir caminho e dar espaço para a bala que mataria de vez o homem dentro da armadura. Então, ainda em queda livre, o pistoleiro disparou mais uma vez uma de suas balas mega potentes. Por mais incrível que pareça, ele acertou exatamente no buraco que a outra bala tinha deixado, e assim, ele realmente conseguiu acertar e matar o seu alvo. Então descobrimos que o homem que estava na armadura era o chefão do crime que havia contratado os 2 homens há vários anos atrás e que tinham matado sua família. O Floyd nos conta que com o passar do tempo, os vilões começaram a crescer na cidade de Gotham, e por isso, esse chefe do crime resolveu fazer as coisas com suas próprias mãos, e passou a utilizar essa armadura. Acontece que um chefe rival pagou o pistoleiro para que ele matasse esse homem, e foi justamente o que ele fez. Para finalizar,
O Floyd nos fala que ele achava que sentiria algo depois de matar o homem causador do assassinato dos seus pais e da sua irmã, mas ele não sentiu nada. Porém, ele vê essa situação como algo poético. Depois de tanto tempo e tantos acontecimentos, foi justamente ele que matou o homem que estragou a sua vida. Mas apesar disso tudo, atualmente para ele, matar é só um trabalho. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história, cara. Bem triste ele perder os pais dessa maneira, né? Os pais e a irmãzinha, cara. Não se esqueça de sapecar o like e de se inscrever aqui no canal pra que a gente chegue logo na incrível marca de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.